ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ver o que Ele tem reservado para nós nessa noite. Ontem nós estávamos tendo o dia da visão e a pastora Aniela estava conduzindo o nosso estudo e ela relembrou, falando que algumas coisas nas nossas vidas, elas iriam acontecer de uma maneira inédita, mas não da forma que nós estávamos esperando. E se nós formos ver hoje, se alguém chegasse para mim e me falasse em janeiro que eu estaria hoje pregando para uma igreja vazia, eu realmente eu não acreditaria. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que esse vai ser, se Deus quiser, nosso último culto online, pelo menos sem a presença de todos aqui. Estamos aguardando aí, qual vai ser as notícias aí sobre se teremos um próximo decreto ou não. Mas hoje Deus ainda tem uma palavra para nós. Estando aqui na igreja, eu louvando a Deus e conversando e falando com Deus, eu pude perceber que como faz diferença a gente estar na casa de Deus. É completamente diferente nós estarmos louvando a Deus aqui, ao invés de estarmos louvando em casa. Pelo menos esse é o sentimento do meu coração aqui. O mover de Deus é completamente diferente. E eu creio que em brevemente nós vamos poder estar juntos novamente, louvando ao Senhor, adorando o nome dEle e ouvindo da sua palavra. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3:19. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Creio que se existe 3 palavras que todo cristão conhece muito, são pecado, arrependimento e salvação. Essas palavras, elas estão constantemente na nossa vida, nas pregações, nos ensinos bíblicos, em todas as áreas que se referem à palavra de Deus. Geralmente, essas palavras, elas estão inseridas. Todos nós sabemos o que é pecado. Pecado, ele é qualquer desobediência às leis de Deus. Então, qualquer ato de desobediência que vai além, que está além daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus, nos ensinou, é pecado. Arrependimento. Arrependimento é quando nós nos entristecemos, quando nós nos sentimos mal por alguma atitude errada que tomamos e passamos a não praticá-la mais. Diferente de remorso, que também é uma tristeza momentânea, mas ela não produz em nós transformação. E salvação, pelo menos para nós cristãos, quando nós falamos em salvação, é o resgate de Jesus, que nos livrou da morte e nos conduziu à vida eterna. Então, essas 3 palavras, elas estão intrinsecamente ligadas entre si. Por quê? Porque para que haja salvação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, assim como está falando em Atos para nós. 2 Coríntios, elas nos diz assim, que a tristeza de Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. É a tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Então, a tristeza movida por Deus, a tristeza segundo Deus, ela produz em nós arrependimento,
que nos leva à salvação. Então, uma coisa que nós precisamos ter em mente e que não deve sair, né, do nosso coração é que não existe salvação sem que haja arrependimento de pecados. Isso é algo que tem que estar no nosso coração e que deve, né, estar guardado ali. Mas, no entanto, quando a gente começa a ver a nossa vida, quando começamos, né, a olhar para dentro de nós, por vezes nós negligenciamos o arrependimento. Nós, né, somos descuidados em nos arrepender e passamos a, de repente, né, não valorizar, não se preocupar com o arrependimento. O tema da mensagem de hoje é o verdadeiro arrependimento. E Deus me deu esse tema no dia em que o pastor Michel, ele pregava sobre as mentiras que nós devemos deixar. E houve um momento da palavra em que ele estava falando sobre isso, ele citou algumas coisas sobre o arrependimento. E naquele instante que ele estava falando, Deus me levou a me lembrar de uma frase, de uma devocional que eu fiz há um bom tempo atrás, e que ela falava bem assim: o verdadeiro arrependimento odeia o pecado e não apenas teme a penalidade. Odeia o pecado e não apenas teme a penalidade. Quando nós vemos as ações dessa frase, odiar e temer, eu creio que todos nós, em algum momento da vida, já odiamos alguém. Que por alguma situação nós já sentimos, né, ódio de alguma pessoa ou de alguma coisa. Então, odiar é um sentimento que nós conhecemos bem. Assim como sabemos o que é temer uma penalidade. Nós já sentimos-nos temerosos algumas vezes, em algumas situações, passamos a sentir medo por alguma coisa errada que nós fizemos. Na infância, por exemplo, quando a gente apronta e a gente sabe que vai apanhar, nós tememos muito a penalidade, porque a gente sabe que fez errado e sabe que a mãe vai corrigir. Então, essa sensação a gente sabe muito bem. E quando a gente olha para essa frase, Deus, né, começou a mover em mim e começou a me fazer avaliar. Será que realmente eu tenho me arrependido? Será que eu não tenho pedido perdão a Deus simplesmente por temer a penalidade? Por temer que Ele, né, faça alguma coisa em relação às coisas erradas que eu tenho feito? Será que isso tem acontecido? Que eu realmente tenho reconhecido o meu pecado? Porque eu não sei vocês, irmãos, mas eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em reconhecer os meus pecados. Eu tenho muita dificuldade de achar pecados em mim. Talvez pelo fato de que eu não beba, eu não fume, eu não roube, eu não minta. Parece assim que eu não faço nada errado. Parece que eu não tenho pecados. Então, eu realmente tenho essa dificuldade. E eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de me arrepender justamente por isso. Porque eu tinha dificuldade de encontrar as minhas ações erradas. E quando eu faço a devocional, há um tempo atrás, na verdade, eu ganhei um livro que se chama TSD, Tempo a Sós com Deus. E nesse livro, ele nos dá algumas orientações de como que a gente deve regrar a nossa oração. Na verdade, ele nos ensina a orar. Ele nos dá dicas de como eu devo iniciar a minha oração, de que tipos de pedido eu devo fazer, de como eu devo conduzir. E uma dessas partes do livro, ele falava justamente sobre a oração de confissão de pecados. E eu fiz lá o meu esboço, exatamente como ele sugere, para orar
com todos os passos. E quando eu cheguei na oração de confissão de pecados, eu orei a Deus e adicionei alguns pecados lá, algumas coisas que eu percebia que eu fazia errado. E todas as manhãs eu orava de acordo com aquela sequência que eu havia feito. E eu comecei a perceber, falei, não, está errado. Como é que eu posso pedir perdão todo dia pela mesma coisa? Tornou-se algo tão mecânico, algo tão sem valor, porque não havia arrependimento nas minhas ações. Porque se houvesse, eu não estava todo dia pedindo perdão pelo mesmo erro. Eu não estaria, então, simplesmente passou a ser um passo, algo trivial que eu fazia todos os dias, sem dar a devida importância que é merecida, né, sobre o arrependimento. Romanos 3:23, ele nos fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser vivente nessa terra que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores. Então, se todos somos pecadores, nós cometemos erros todos os dias e em muitos momentos. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender das nossas transgressões. Mas, né, talvez ainda você pense assim, eu levo uma vida tão regrada, né, eu procuro fazer a vontade de Deus, eu sou tão obediente à palavra, eu sou uma pessoa irrepreensível, do que eu preciso me arrepender? Eu não vejo a necessidade de me arrepender. Mas Tiago também nos fala no versículo 4 e capítulo 17, ele diz assim, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então, não basta simplesmente não fazer nada errado. O simples fato de você não fazer o bem a alguém, de você não fazer aquilo que você pode fazer, isso já é pecado. Então, realmente não há como nós escaparmos dessa verdade, de que somos pecadores, de que nós precisamos de arrependimento para que possamos alcançar a nossa salvação. Quando, né, olhamos para a nossa vida, nós percebemos e conseguimos perceber que muitas das nossas ações, muitas das coisas que fazemos no dia a dia, elas não vão de encontro com a vontade de Deus. Elas estão fora daquilo que Deus, né, nos ensinou, daquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, nós precisamos olhar para Deus e nos avaliar, refletir se as nossas ações, se aquilo que nós temos feito, eles realmente estão de acordo com a vontade de Deus. Se eles não, né, agridem os princípios da palavra, para que a gente possa alcançar, vamos dizer assim, a tão desejada salvação e garantir, né, nos céus a nossa vida eterna. Eu coloquei aqui alguns passos para que nós possamos alcançar o verdadeiro arrependimento. Algumas coisas, né, que precisamos avaliar na nossa vida para perceber, para refletir se realmente nós temos nos arrependido verdadeiramente. O primeiro passo que Deus colocou no meu coração aqui é que nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Não importa o quanto tempo nós estamos na igreja, não importa os anos da nossa conversão, não importa, né, o tempo que nós dediquemos à palavra de Deus, à oração, à intimidade com Deus. Todos nós somos pecadores. Não importa o nível de intimidade que a gente tem com Deus, ainda assim somos pecadores, porque a nossa natureza humana, ela é pecadora. Então nós herdamos essa natureza pecaminosa, e por mais que a gente tente fazer o que é certo, por mais que a gente se aplique em fazer a vontade de Deus de acordo com os princípios da palavra,
ainda assim, em alguns momentos, devido à nossa natureza, a gente falha, a gente erra, a gente peca. Então, nós precisamos reconhecer primeiramente no nosso coração de que eu sou um pecador. Porque às vezes, pelo tempo que nós levamos uma vida com Deus, às vezes eu já estou há tanto tempo com Deus, eu já conheço tanto a Bíblia, nos dá aquela impressão de que nós não estamos suscetíveis às falhas e ao pecado. Então nós precisamos ver e nos avaliar e reconhecer que somos pecadores. Porque, como eu falei no início, parece que porque a gente não comete esses pecados mais triviais que julgamos serem pecados mais pecaminosos, ainda assim a gente percebe que há momentos em que nós somos orgulhosos e não percebemos que somos orgulhosos. Há momentos na nossa vida em que somos egoístas e não percebemos. Às vezes somos soberbos nas nossas atitudes, nas nossas ações e não percebemos. Por momentos, as situações da nossa vida, nós somos invejosos e não nos damos conta disso. Somos ciumentos, somos preconceituosos e nós nem sequer percebemos que estamos pecando. São pecados involuntários, coisas que estão na nossa natureza e que nós precisamos reconhecer. Por quê? Porque não como, fala lá em Atos, nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar de direção, as nossas atitudes precisam mudar, para que o nosso pecado, ele seja perdoado. Então, o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. O segundo passo para que a gente possa ter um arrependimento verdadeiro é identificar o nosso pecado. Há uma frase que a gente fala, que eu costumo, que eu conheço, assim, não sei se é um ditado, mas que fala assim, que a gente peca no varejo, mas a gente pede perdão no atacado. Todos os dias a gente comete um pecado diferente. Nós pecamos individualmente, mas quando chega o momento da oração, quando chega o momento que nós vamos falar com Deus, que nós vamos orar, a gente pede perdão por todos os nossos pecados. Deus perdoa todos os meus pecados. E que valor isso tem se eu não me arrependi? O simples fato, quais são todos os meus pecados? Se naquele momento da oração Deus te perguntar, quais são todos os pecados? Você saberia identificá-los? Você saberia dizer, me perdoa, Deus, porque eu fui egoísta quando eu agi daquela maneira com meu irmão? Me perdoa porque eu fui preconceituoso? Porque às vezes, gente, nós não notamos esse tipo de atitude. Então, nós precisamos identificar os nossos pecados. Como pode haver arrependimento se nós não somos sequer capazes de identificar quais são os nossos erros? Como que eu vou me arrepender genuinamente se não há como eu saber aonde eu errei, aonde eu devo mudar, aonde eu devo, como a gente falou no início, o arrependimento, ele traz tristeza ao nosso coração, mas ele também gera mudança. Se não houver mudança, não há arrependimento verdadeiro. João 16:8 fala assim: quando ele vier, que é o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É ele que nos mostra aonde nós temos falhado, aonde nós temos errado. O Espírito Santo é quem esquadrinha o nosso coração, é quem vê lá dentro, é quem abre, quem consegue verdadeiramente
enxergar tudo aquilo que está guardado no nosso coração, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas tristezas. É Ele quem esquadrinha o nosso coração e nos faz identificar os nossos pecados. Ou seja, para que a gente possa identificar os nossos pecados, nós precisamos dar a oportunidade ao Espírito Santo para que Ele venha me convencer. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me mostre aonde eu errei, que diga para mim aonde eu tenho falhado, que mova no meu coração e abra, que eu possa abrir o meu coração e que Ele possa me mostrar aonde eu tenho falhado, que tipo de erro eu tenho cometido, aonde eu tenho pecado, para que através disso eu possa mudar, para que através disso possa haver transformação na minha vida. Terceiro passo para que a gente possa nos arrepender verdadeiramente. 1 João 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o terceiro passo para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente é confessar a Deus os nossos pecados. Nós precisamos, uma vez identificado o meu erro, uma vez identificado aquilo que eu tenho falhado, aonde eu tenho falhado, eu preciso confessar a Deus o meu pecado. Eu preciso falar, eu preciso mostrar a Deus de que eu entendi, de que eu sei que eu errei e que eu tenho a pretensão de mudar, que eu quero que essa falha ela saia da minha vida, eu quero não cometer mais esse erro, que eu quero me afastar desse pecado. Então eu preciso confessar a Deus. Uma vez identificado o pecado, nós precisamos de confissão. Nós precisamos falar para Deus tudo aquilo que temos feito de errado. Eu sei que às vezes parece redundante, porque Deus já sabe de todas as coisas. Foi Ele que me mostrou, o meu pecado. Foi Ele que mostrou para mim aonde eu falhei. E ainda assim eu tenho que confessar para Ele mesmo que eu errei. É isso aí mesmo, eu ainda preciso confessar a Deus o meu pecado, porque é Ele que é fiel e justo para me perdoar. Salmos 32:5 fala assim, Davi fala assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então nós temos que confessar a Deus o nosso pecado, reconhecer a nossa iniquidade e principalmente não encobrir as nossas culpas. Porque por vezes nós até identificamos, a gente sabe que errou, a gente até confessa para Deus: Deus, eu errei, mas nós não assumimos a culpa. Nós falamos: eu errei, Deus, mas eu errei por causa de fulano, eu errei porque aquela situação era inevitável. Eu pequei, mas eu pequei, sempre damos uma desculpa, não assumimos a culpa, porque a culpa do nosso pecado, ela é exclusivamente nossa. E por vezes, além de a gente não assumir a nossa culpa, de não reconhecer que somos culpados pelo nosso erro, a gente ainda joga a culpa no outro, ou se a gente não joga a culpa na outra pessoa, a gente fala assim: Deus, eu pequei, mas fulano, ele fez bem pior do que eu. Eu só fiz um pecadinho assim, ciclano lá é pecador de primeira linha. Então, nós tentamos justificar os nossos erros, mostrando para Deus erros maiores e pecados maiores cometidos pelas outras pessoas. Então, a confissão, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser genuína. Eu preciso reconhecer que eu errei, que a minha iniquidade, eu preciso reconhecer a minha falha. E então,
dizer que o culpado pelo meu pecado sou eu mesmo, que o responsável pelos meus erros sou eu mesmo, somos nós mesmos os responsáveis pelos nossos erros. Então, nós precisamos confessar os nossos erros, admitindo a nossa culpa. E o quarto passo, e o último, que nós temos aqui, né, para alcançarmos um verdadeiro arrependimento, é abandonar o pecado. O arrependimento verdadeiro, ele leva à renúncia e à transformação de vida. Mateus 3,8 nos fala assim: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu o arrependimento, ele é verdadeiro na minha vida, ele produz frutos de arrependimento, ou seja, ele causa transformação, ele traz transformação da minha vida. Eu não cometo mais, eu não faço mais aquela coisa, ou seja, ele me dá, ele gera em mim um fruto novo, um fruto de arrependimento. Quando eu confesso e volto a cometê-lo, não houve arrependimento verdadeiro, apenas remorso. E o remorso, ele produz em nós a mesma tristeza que o arrependimento, mas ele não causa renúncia. Eu peco e eu volto a pecar. Hoje eu fico muito entristecido, o meu coração se move de tristeza, eu peço perdão, eu confesso a Deus a minha falha, mas amanhã é um novo dia e eu volto a praticar as mesmas atitudes erradas que eu fiz anteriormente, que eu fiz no dia anterior. Então nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos renunciar a todas as nossas ações erradas, todas as nossas atitudes, todas as nossas falhas que vão em desacordo com a vontade de Deus, nós precisamos abandoná-las. Então, arrepender-se, o arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Quando eu me arrependo de verdade, eu decido mudar. É minha decisão, é a minha decisão que traz o arrependimento para a minha vida. Eu é que preciso escolher viver uma vida diferente. Eu é que preciso me policiar para não cometer os mesmos erros. Eu é que preciso cuidar, conhecer a palavra, buscar saber qual é a vontade de Deus, para que eu não venha a cometer pecado, para que eu consiga pelo menos evitar não viver uma vida pecaminosa. Quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós rejeitamos o pecado. Como a frase inicial nos falou, nós passamos a odiar ao pecado, nós passamos a ter ranço do pecado. Aquilo nos mexe conosco, aquilo faz com que a gente não queira estar perto. Você passa a detestar aquela atitude, você não suporta fazê-la e nem ver alguém que cometa o mesmo pecado. Então, nós passamos a rejeitar o pecado e reconhecemos que Jesus é a fonte da nossa salvação, que Ele é quem nos traz a salvação. O verdadeiro arrependimento, ele vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo. E nos leva a uma mudança de vida com a ajuda de Jesus. Como nós já falamos, é o Espírito Santo que nos dá essa convicção, é Ele que nos convence do pecado. E é Jesus que traz essa mudança para a nossa vida. Então, o arrependimento, ele é uma condição essencial para a salvação. Arrependei-vos e convertei-vos,
para que assim sejam apagados os vossos pecados. O desejo de Deus para a nossa vida, para o dia de hoje, é que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. É que, a partir de agora, nós possamos mostrar às pessoas o fruto do nosso arrependimento, através da nossa mudança de atitude, através do nosso comportamento. Que as pessoas possam ver em nós uma transformação, que eu possa reconhecer no meu coração o meu orgulho, o meu egoísmo e agir de uma forma diferente, agir de uma maneira diferente, para que então eu possa garantir que os meus pecados serão perdoados e que eu, alcançarei a salvação. Porque, como a gente falou no início, não há salvação sem arrependimento de pecados. Que nós possamos refletir nessa palavra, que ela possa ser guardada no nosso coração, que o Espírito Santo, ele venha conduzir essa palavra na nossa vida, que ela possa estar no nosso coração todos os dias, no momento da nossa oração. Que verdadeiramente nós possamos reconhecer que somos pecadores, que possamos identificar o pecado e os erros que temos cometidos, confessá-los a Deus e abandoná-los, renunciar a essas atitudes. Amém? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que Ele venha esquadrinhar o nosso coração, que Ele venha olhar para as nossas vidas, que o Espírito Santo venha nos mostrar aonde nós temos falhado e aonde nós precisamos mudar. Que o Espírito Santo ele possa plantar no nosso coração esse desejo genuíno de nos arrepender verdadeiramente. Que a partir de hoje nós não venhamos mais a negligenciar o arrependimento, mas que no período da nossa oração, no momento em que nós estivermos em intimidade com Deus, que nós venhamos a lembrar de conhecer os nossos pecados, de reconhecer de que somos pecadores, que nós venhamos lembrar que Deus possa colocar no nosso coração os nossos pecados, que ele não seja simplesmente um momento trivial da sua oração, mas que ele seja um momento genuíno de abrir a sua boca, de confessar tudo aquilo que desagrada a Deus, de falar para Ele como está o seu coração, de mostrar para Ele verdadeiramente como nós somos. Querido Deus, nós queremos agora, Senhor, te louvar, Deus, e engrandecer a sua presença. Pai, que o Senhor se faça presente neste lugar, Senhor. O desejo do nosso coração, Senhor, é te adorar, é te louvar, é viver uma vida de santidade contigo, Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha de encontro, Deus, com a nossa presença, Pai. Que o Senhor esteja conosco neste momento. Pai, olha para as nossas vidas, ó Deus. Olha para o nosso coração. Mostra-nos, Deus, verdadeiramente onde temos falhado, Deus. Que nós venhamos, ó Deus, identificar o nosso pecado. Que possamos, Espírito Santo, ser cheios da sua presença. E que venhamos, Deus, através de ti, reconhecer, ó Deus, as nossas falhas. Reconhecer, Deus, de que somos pecadores, de que nada somos, Deus, sem a sua presença. Reconhecer, Deus, que tudo que somos, que tudo que temos vem de ti, ó Deus. Que até, Deus, para que possamos identificar das nossas falhas, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos, Deus, da Sua presença. Deus, coloca no nosso coração o desejo e o anseio, Pai, pela Sua presença. Que nós não venhamos, Deus, a
deixar o dia passar e não reservarmos um momento contigo. Deus, que o teu Espírito esteja nos lembrando a todo dia, a todo momento, de que precisamos, ó Pai, precisamos de Ti, que precisamos da Sua palavra, Deus, que precisamos da Sua direção, para que não venhamos a errar, para que não venhamos a falar, a pecar, ó Deus. Nós te damos graça, Senhor, e exaltamos, ó Senhor, o Seu nome, porque somente Ti, ó Deus, somente Ti, ó Pai, é quem pode nos trazer uma vida nova. Somente o Senhor é quem pode transformar a nossa vida e o nosso coração. Espírito Santo, abre as nossas vidas, a nossa mente, Pai, e coloca, Senhor, mostra-nos, ó Pai, aonde temos errado. Querido Deus, nós cremos em Ti, Pai, e sabemos que Tu tem o melhor para a nossa vida, Pai. E que para que venhamos a ter uma vida de santidade, nós precisamos nos reconciliar contigo. Nós precisamos, Pai, que os nossos pecados sejam perdoados, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que sem santidade ninguém verá a Ti, Deus. Por isso, Deus, faz-nos santos, ó Pai. Torna-nos santos, ó Deus, para que possamos nos encontrar contigo, para que possamos ouvir a Sua voz, para que possamos reconhecer a Tua voz, ó Deus, diante de todas as vozes, ó Pai, que nós venhamos a saber, Pai, quem é o Senhor, qual a direção que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor deseja que nós façamos, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a ter intimidade contigo, a estar na Sua presença com alegria. Revela a nós, ó Pai, os segredos do Teu coração, Deus. Mostra-nos, ó Pai, qual o propósito que o Senhor tem para nós. E ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida com retidão. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos semelhantes a Ti, ó Deus. Que a nossa vida realmente possa ser transformada, Pai. Que nós sejamos, Espírito Santo, cartas vivas de Deus, assim como o apóstolo Paulo nos diz. Que possamos mostrar a Ti, ó Deus, através das nossas ações. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver Deus em nós. Que elas possam olhar para a nossa vida e ver o caráter de Cristo em nós. Que elas possam ver que nós não somos, ó Pai, livres de qualquer falha, mas que reconhecemos quando falhamos. Que entendemos, ó Deus, que erramos e mudamos as nossas atitudes, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a viver na Sua presença, Deus, em todos os momentos. Que possamos, Deus, produzir verdadeiramente os frutos de arrependimento. Que a transformação do nosso ser, ó Pai, venha a ser espelhada pelas outras pessoas, ó Deus. Que as pessoas possam ver em nós, ó Deus, em nós, cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, ó Pai, que não têm do que se envergonhar. Que a nossa palavra, Deus, que o nosso dizer, ela venha de encontro, Pai, com a Sua vontade. Que possamos, ó Deus, ser abençoadores de vida, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e temos certeza que esse é o desejo do Seu coração para as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Espírito Santo, nós te adoramos, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa palavra, por este momento, e pedimos, ó Espírito Santo, venha, Deus, nos ajudar, venha nos mostrar, ó Senhor, os nossos pecados. Abre, Senhor querido, o nosso coração, porque por vezes nem isso nós sabemos fazer. Não sabemos como abrir o nosso coração para Ti. Ensina-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros contigo, Pai. Ensina-nos, Deus, a sermos verdadeiros conosco mesmo, porque por vezes nem conosco a gente consegue ser verdadeiro. Que o Espírito possa nos convencer, ó Deus, possa nos convencer das nossas falhas. Que o nosso coração, ele possa ser limpo, ele possa ser restaurado, ele possa
possa ser livre de todo o pecado, Deus. Que possamos nos arrepender, Pai, e nos convertermos verdadeiramente. Que venhamos a mudar de direção, que venhamos a traçar caminhos novos, caminhos que venham da vontade do Senhor, caminhos que levem ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Que venhamos abandonar todas as atitudes erradas, ó Pai. Que venhamos a renunciar, ó Deus, às nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. E que isso venha gerar nas nossas vidas, ó Pai, transformação verdadeira, transformação genuína. Nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, ó Espírito Santo. Vem neste lugar, Senhor, e move os nossos corações, ó Pai. Que a tua presença, Espírito Santo, ela possa mover a nossa vida. É ela, Deus, quem causa transformação no nosso coração. Que venhamos, ó Deus querido, estar todos os dias, ó Pai, todos os dias na tua presença. Que tenhamos o desejo, o anseio de estar contigo e em intimidade com o Senhor. Que possamos falar, Senhor, abertamente com o nosso amigo. Que o Senhor verdadeiramente possa ser o nosso amigo, ó Pai. Que nós tenhamos intimidade contigo, assim como temos com os nossos amigos. Que o Senhor verdadeiramente possa ser o nosso amigo. Que nós possamos te ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Nós te agradecemos por essa palavra, ó Senhor. E cremos, ó Pai, que tudo é direcionado por Ti, ó Pai. Que todas as coisas, Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo isso, tudo que o Senhor tem nos falado, tudo que o Senhor tem nos ensinado é para o nosso bem. Porque nós somos aqueles que amamos a Ti verdadeiramente, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente mostrar o nosso amor por Ti. Que nós possamos mostrar por Ti, Senhor, com frutos de arrependimento. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. E que façamos o melhor para que as nossas vidas sejam transformadas. Para que possamos alcançar o propósito que o Senhor tem para nós, que possamos chegar aonde o Senhor deseja, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente ser transformados por Ti, pela Sua palavra, Senhor querido, pela Sua presença, Pai, porque aonde a Sua presença está, ó Deus, a transformação, aonde a Sua presença está, Senhor, a mudança de vida, onde a Sua presença está, Deus, há verdadeiramente um arrependimento. Que não venhamos estar longe de Ti, ó Pai, por momento algum. E que tenhamos, ó Deus, essa consciência, essa plena convicção de que dependemos do Espírito Santo para nos arrepender. De que dependemos do Espírito Santo para direcionar as nossas vidas, ó Deus, e alcançar a salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E que o Senhor venha mover nos nossos corações, não somente hoje, mas em todos os dias. No momento em que estivermos orando, no momento em que estivermos no secreto contigo, o Senhor possa mover o nosso coração a nos arrepender verdadeiramente. Em nome de Jesus, amém.